Olá a todos do Grupo Liberal, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, sou repórter de política do jornal O Liberal. Nossa entrevista é com o Pedro Neto, delegado regional de Polícia Judiciária da Polícia Federal do Pará. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, colaborando aí com a matéria. Então, o nosso assunto que nós vamos tratar é sobre a exploração de pedras preciosas aqui no Pará. Dados da Agência Nacional de Mineração mostram que entre 2018 e 2023, esse espaço de 5 anos, foram 102 negativas de exploração de garimpos ilegais. Então, eu queria saber, delegado, como é que funciona mais ou menos essa operação da Polícia Federal, as operações da Polícia Federal, para combater o garimpo ilegal aqui no Pará. A atuação da Polícia Federal na pauta ambiental ela é constante, né? Está sendo tratada com a máxima prioridade. Além das incursões que fazemos nas áreas de garimpo, né, que é mais voltada à fiscalização, uma atividade ostensiva, né, que visa a destruição de maquinário, né, utilizado nos garimpos ilegais, e apreensão também, quando possível, dessas máquinas. Né, o objetivo da PF principal é desarticular as organizações criminosas através da descapitalização da organização criminosa, e para isso a Polícia Federal conta com recursos humanos capacitados, né, cada vez mais capacitados, equipamentos com tecnologias de ponta, né, e além do forte sistema de inteligência geoespacial que nos auxilia, né, e ferramentas de Big Data e Data Mining para que possamos analisar a grande quantidade de dados que são angariados aí durante as investigações. Né. Também se capacitam para rastrear recursos ilícitos, né, decorrentes de movimentações financeiras, cujo proveito que possuem proveito, né, da atividade criminosa. Isso robustece e dá mais qualidade para as investigações, e pode proporcionar no futuro uma condenação mais robusta com a devida recuperação desses ativos, né, e diminuição dos prejuízos sofridos ao meio ambiente. Entendi. E dentro desse cenário, quais são, assim, a Polícia Federal tem um levantamento de quais são as áreas aqui do estado que são mais problemáticas em relação ao garimpo? Sim, aqui o estado do Pará como um todo possui atividade de mineração na maioria dos locais de forma ilegal, né? Há bastante título minerário válido aqui no Pará, que são utilizados para esquentar minério, né, e pedras preciosas que são extraídas de locais irregulares. Então, no estado do Pará, nós possuímos dezenas de terras indígenas, mais de 50 terras indígenas, que são exploradas indevidamente, áreas de preservação ambiental, né, em terras da União também, e os pontos de maior incidência de garimpos ilegais, eu posso citar aqui a região de Itaituba, Novo Progresso, né, Jacareacanga também, as margens lá do rio Tapajós, e regiões próximas a São Félix do Xingu, né, na região da Delegacia de Polícia Federal em Marabá também é muito ativo em combate ao garimpo ilegal. É possível afirmar que a atividade garimpeira no Pará ela atinge a maior parte do estado. Entendi. E assim, agora falando em relação a escoamento, existem áreas, tanto aqui mesmo, região norte, Pará, quanto do Brasil em si, que essas pedras que elas são retiradas de forma ilegal, elas são mais destinadas? Existe uma rota, assim, digamos, que seja mais utilizada por eles? Então, nos últimos anos, as investigações da Polícia Federal têm demonstrado que muitos dos metais preciosos, né, extraídos ilegalmente, esquentados com títulos minerários válidos, são destinados aos países europeus, né, em muitos casos a Itália, e pedras preciosas temos visto muito a destinação dela lá para o Oriente Médio, principalmente para Dubai. Entendi. E esse rastreio vocês fazem também por meio das investigações, né? Para onde é que vai? Sim. As movimentações, depois que a pedra preciosa ou o minério é extraído ilegalmente e ele passa a ser esquentado com título minerário válido, essas organizações criminosas, elas pagam, inclusive, os impostos devidos, por exemplo, no caso do ouro, paga a CEFEM, para que seja possível a exportação desse minério. Então, nós podemos, assim, afirmar que, em muitos dos casos, a quantidade de imposto, de contribuição paga relativo, né, à quantidade de ouro extraído,
ela é muito além da quantidade que aquela mineradora ou aquele garimpo poderia ter extraído. Fica claro para nós ali que houve um esquentamento desse metal precioso, né, naquele título minerário, para que pudesse permitir essa exportação, né, que seja feito o processo de exportação desse metal precioso para o exterior. Várias operações já foram realizadas pela Polícia Federal esse ano. Para a gente tentar ter um número assim um pouco mais próximo da realidade, porque eu imagino que seja difícil conseguir números mais antigos. Mas de operações realizadas em 2023, vocês têm mais ou menos uma quantidade de dinheiro que circulou dentro desses garimpos ilegais de pedras preciosas aqui no Pará? Eu não tenho como fazer uma estimativa do valor total, né, aproximado. Posso citar alguns casos. Por exemplo, uma operação que ocorreu aqui no estado do Pará em 2022, que combateu a lavagem de dinheiro, esquentamento ilegal de ouro, também extraído de terras indígenas e diversas localidades do país, né, por uma grande mineradora que atuava em Itaituba, né. A movimentação financeira desse grupo ultrapassou 16 bilhões de reais. Isso eu estou falando só de uma investigação da Polícia Federal. Uhum. A gente sabe que toda investigação que atinge essa atividade de mineração ilegal, as cifras são muito altas, né? O valor agregado do ouro é muito alto, e aí por isso giram, né, nas contas bancárias, inclusive de interpostas pessoas, de empresas fantasmas, empresas de fachada, circula um valor muito alto para que possa ser operacionalizada essa atividade. Entendi. E vocês têm também mais ou menos uma estimativa do valor, de quanto que vale essas pedras? Por exemplo, se eu não me engano, na lista da Agência Nacional de Mineração que eles mandaram para a gente, eles destacaram algumas, berilo, ametista, topázio. Vocês têm mais ou menos um valor de quanto que está custando, sei lá, assim, o quilo ou a grama desse tipo de material? Então, o que a gente observa é que no mercado ilegal, essas pedras possuem um valor um pouco abaixo do mercado, né, para que seja, inclusive, atrativo. Ninguém compraria, né, uma pedra sem origem ilícita pelo mesmo valor de mercado. Mas a partir do momento que elas são esquentadas e estão aptas a serem exportadas, o valor praticado é o valor de mercado mesmo, né. Mas dentro dos garimpos ilegais circula muita quantidade de dinheiro em espécie, né. Os garimpeiros são pagos sempre em espécie, tudo. Então é possível observar nas movimentações financeiras grande movimentação de saque e depósito em espécie, que é a forma que eles utilizam, inclusive para evitarem de serem rastreados, né, nessa prática criminosa. Entendi. Eles usam, então, o pagamento em espécie para despistar mesmo as investigações, né? Isso, para não vincular, né? Geralmente quem está nessa prática criminosa do garimpo, que é o grande financiador, que possui os recursos financeiros, que está à frente, né, do garimpo, que realmente é o dono, ele procura sempre ficar protegido, né? Coloca ali os laranjas para atuar em nome dele, contas em nome de laranjas, empresas em nome de laranjas. O grande desafio da Polícia Federal é conseguir demonstrar que realmente quem que é o dono do garimpo, né? Através das investigações. Aí eu não posso citar aqui as técnicas utilizadas, mas a gente consegue demonstrar, né, nos autos que aquela pessoa em específica se beneficiava de tudo aquilo e o dinheiro investido no garimpo partiu dela, né, mesmo que através de interpostas pessoas. Entendi, Pedro. É isso. Adorei nossa entrevista. Acredito que tenha tudo que eu preciso agora. Tá bom? Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Conte conosco aqui no Pará. Obrigada a todos que assistiram. Até a próxima.